Ok? Vamos em frente? Agora a gente já pega uma moça um pouco mais velhinha já, não é tão velha, né? 48 anos, diabética, uma dor abdominal, uma baita icterícia, né? E febrão. Pô, parecida lá com a outra, né? Só que aqui, ela tem dor abdominal como um ponto de diferenciação. Ela já é um pouco mais velha, apesar de 48 anos, até bateria com possibilidade de PTT, né? Mas vamos lá. Tá febril, tá taquicárdica, né? Saturando relativamente bem, 94%, porém uma baita dor no hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo, uma baita icterícia. Então aqui eu já tenho um achado de exame físico que diferencia um pouco o que é, parece ter algo localizado, anatomicamente localizado. Na região hepática, aí acende a nossa luz para via biliar, certo? Ou até o próprio fígado, né? Porque às vezes o exame físico não é nem 100% específico, nem 100% sensível. Mas vamos lá. O que eu espero aqui? Que tem aumento de bilirrubina direta. E aí é batata. Você dosou, pesquisou, aumento de bilirrubina direta. E o que eu quero diferenciar é o quê? Será que isso é hepático? Será que isso aqui é via biliar? Transaminases e canaliculares ali logo de cara. Nesse caso aqui, transaminases lá embaixo, canaliculares lá em cima. Lembrando que a fosfatase alcalina sozinha elevada não marca, porque pode ser uma fosfatase alcalina elevada por fonte óssea. Por isso que eu tenho que ter a gama GT junto elevada. Tá? Aí não precisa ter uma proporção, desde que as duas estejam elevadas, você sabe que é da via biliar. Marcadores de hemólise viriam normais se você dosasse aqui, né? Função hepática, nesse caso aqui, vai vir normal, não tem uma lesão hepática aguda aqui, tem um problema de via biliar. E o ultrassom, que aqui seria um exame de condição sine qua non, aqui para pedir um exame de imagem, fazer ultrassom. Nesse caso aqui vem uma dilatação de colédoco com coledocolitíase lá, batata, né? Então aqui nós temos uma colangite, pessoal, clássica colangite, até 70% dos casos são associadas a isso aqui, a coledocolitíase, a litíase de via biliar, tá? Mas eu posso ter alguns estreitamentos de via biliar benignos, pós-procedimento, pode ser pós-CPRE, pós-manipulação outras de via biliar, e eventualmente associada a câncer, câncer de pâncreas, câncer ali da papila, da ampola, né, cabeça de pâncreas, normalmente é um câncer de pâncreas ou de própria via biliar fazendo obstrução. A gente lembra muito da tríade de Charcot, né, que vai ter o quê? É a dor no quadrante superior direito com febre, que acontece em 80% dos casos, associada à icterícia, que é um pouquinho menos frequente, mas é comum. Isso vai acontecer em metade, 3/4 dos casos. Vão ter a tríade de Charcot, então até que é relativamente frequente. Né? E existe a penta de Reynolds, né? Só para citar aqui, porque a gente vê isso, né, nos livros, nos capítulos, que além da tríade de Charcot é o paciente que vem com duas disfunções orgânicas, hipotensão com confusão. Aqui o que eu tenho é um choque séptico. Grosso modo, pessoal, o choque séptico por colangite chama penta de Reynolds. Né? É isso que está querendo dizer. Então, o pessoal está dizendo que é mais grave porque colangite já é grave de saída. Muito bem. Olha só que importante. 5% dos casos vão ter choque séptico. E quando esses pacientes desenvolvem choque séptico, a mortalidade é 50%, ou seja, o choque séptico na colangite é muito grave, porque hoje em dia a gente tem mortalidades menores para choque séptico se ele for bem conduzido, tá? Dá muita lesão renal aguda, uma outra complicação que pode acontecer é abscesso intrahepático, gerando necessidade de drenagem posterior ou até no mesmo tempo, né? E eventualmente alguns casos que a gente tem que acender o farol quando esse paciente começa a fazer colangite de repetição para lembrar da doença de Caroli. Uma doença autossômica recessiva, né, que dá dilatação dos dutos biliares intrahepáticos, isso gera estase, e aí o que acontece? Esse paciente infecta, transloca, infecta, transloca, infecta, transloca, infecta a vida inteira. Tá? Metade dos casos cursam com bacteremia, isso é um marcador de gravidade, por outro lado, são casos onde o uso da cultura nos ajuda, mas de antemão a gente já sabe que a gente tem uma flora normalmente polimicrobiana com prevalência de Gram negativo, né? Colhe aí 25 a 50% dos casos, seguida das Klebsielas, e depois de Enterobacter, tem um pouquinho ainda de Enterococo, 10 a 20% dos casos, dependendo da estatística, e anaeróbios é uma coisa meio irrisória, tá? É meio incomum. Apesar até da gente, na hora de fazer o tratamento, a gente cobrir junto o anaeróbio, mas não é tão comum assim ter. É muito gram negativo e um pouco de gram positivo por conta do enterococo. Tá? Vamos lá. Padrão desse paciente, como a gente já falou, aumento de bilirrubina direta, com aumento de canaliculares. Tá?
A gente só vai ver, de novo que eu falei, transaminase aumentada neste caso aqui, se o paciente estiver chocado, e aí ele pode fazer um fígado de choque com aumento de transaminases por lesão por baixa perfusão, tá? E aquela baita leucocitose clássica aqui com desvio é muito comum. No exame de imagem, e aqui até estou mostrando um aqui que é bonito, que tem um monte de cálculo. Cada setinha branca que você está vendo nessa imagem aqui é um cálculo. É uma fila de pedras, né? Olha só que interessante, o ultrassom é um operador dependente, mas ele tem uma especificidade em estudo mínima de 94%. Isso é muito bom para diagnosticar dilatação, né, da via biliar, principalmente a extrahepática. E cálculo no duto, a sensibilidade é muito variável. Então a gente às vezes se baseia até mais pela presença da dilatação do que da presença do cálculo, porque você vê, a sensibilidade é de 38% a 91%, tem muita variabilidade para você conseguir identificar. Na tomo, a sensibilidade para cálculo não é tão diferente, é 25% a 90%. Por isso que a gente fala assim, meu, não perde tempo com a tomo, que gasta mais dinheiro, expõe o cara à radiação, que para eu ver cálculo, ela não é melhor que o ultrassom, tá? Ela às vezes é melhor para fazer diferenciais, etc., mas uma tomo simples não vai te trazer mais informação do que o ultrassom à beira-leito. Já quando eu tenho uma tomo pelo menos uma helicoidal, né, múltiplos canais, etc. e tal, aí essa sensibilidade aumenta mais, a especificidade não chega a ser tão grande quanto do ultrassom, mas a sensibilidade aumenta mais. Qual que é o problema? De novo, preço, exposição à radiação, necessidade de uso de contraste, etc. e tal. E, obviamente, ressonância e colangio de ressonância são coisas de exceção, principalmente a colangio de ressonância, que é um exame de exceção absoluta quando a gente está pensando já em doenças que acometem intraextra hepático, né? Então um colangiocarcinoma, por exemplo, uma colangite esclerosante, algum diagnóstico diferencial de exclusão mesmo, é que a gente vai precisar lançar mão da colangiorressonância numa investigação já, nem às vezes de pronto-socorro, mas sequencial ali numa internação. Ok? E os grandes diferenciais, que a gente nunca pode esquecer, as próprias colicistite agudas, tá? Abscesso hepático. Isso é bom de lembrar naquele paciente que não melhora com o tratamento, de eventualmente eu correr atrás, aí sim de fazer uma tomo, porque daí eu quero ver o parênquima hepático, pancreatite aguda e fístulas biliares pós-procedimento. Mas aí em geral é aquele paciente que ele está numa janela de pós-procedimento muito curta, normalmente no último mês o procedimento, às vezes em geral até mais próximo, nos últimos 15 dias, que é mais comum, que é o paciente fazer uma fístula pela manipulação que ele teve na via biliar. Fez uma CPRE, volta 15 dias depois, opa, com um quadro parecido com uma colangite, você vai ver, na verdade, ele fez uma fístula pós-procedimento. Mas aí a história vai te mostrar essa hipótese diagnóstica com mais clareza. Tá? Normalmente a gente diferencia de forma muito simples os casos graves. Tem disfunção orgânica, é grave. Tá? E apesar de existirem esses critérios, eu trago aqui porque eles são citados na literatura, né? Mas assim, leucócito acima de 12 abaixo de 4, febre de 39 ou mais, pacientes mais velhos acima de 75 anos, uma bilirrubina total acima de 5, hipoalbuminemia, já são casos de uma morbidade maior. Mas aqui, pessoal, a gente está num contexto de sepse, então o marcador aqui de gravidade é disfunção orgânica e ponto. Não tem muita preocupação com isso, tá? Mas por que é importante eu tentar diferenciar essa gravidade? Porque a conduta pode ser um pouquinho mais conservadora em determinados casos. Então,